Queridos irmãos, queridas irmãs, a primeira leitura de hoje, do capítulo 17 do segundo livro dos Reis, nos coloca diante de uma cena que constitui um momento histórico realmente dramático na vida do povo eleito. É o momento no qual a capital do reino de Israel é invadida pelos assírios, a mando do rei Salmanasar V. E essa cena que teve lugar, sabemos bem por dados históricos, no ano 722 antes de Cristo, marcou, como eu disse, um momento dramático, justamente porque supôs o fim do reino de Israel e o desaparecimento de várias das tribos que constituíam o povo de Israel. De fato, a leitura de hoje vai terminar dizendo que somente restou a tribo de Judá. Apenas de uma forma muito breve, para que possamos nos contextualizar historicamente, após o rei Salomão, filho do rei Davi, o reino de Israel se dividiu em duas partes. O reino do norte, que se chamou Reino de Israel, cuja capital era Samaria. E o reino do sul, chamado Reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. E no ano 722 desaparece o reino do norte, o reino de Israel. E o que é interessante, os homens daquele tempo vão reconhecer que a razão pela qual eles estavam passando por aquela tragédia era porque não tinham sido fiéis ao Senhor. Ainda que, isso é importante para a nossa reflexão, eles simplesmente enxergavam aquela tragédia como uma espécie de castigo divino. Como eles tinham sido infiéis, Deus os castigou enviando os assírios que arrasaram com o reino. A tragédia foi tão grande que, como eu disse, desaparecerão as tribos que ali viviam, que vão ser deportadas e vão acabar se misturando com os outros povos. De tal modo que, a partir daquele momento, os samaritanos vão ser considerados não como membros do povo, mas simplesmente como um grupo de hereges, de impuros. E a gente vai entender também no Evangelho porque a relação dos judeus com os samaritanos era tão ruim. Mas enfim, voltando a essa interpretação de que se tratava de um castigo do Senhor, eles, no fundo, não enxergavam que não era que fosse um castigo positivo imposto por Deus, mas era o resultado das próprias escolhas, do mau uso que fizeram da liberdade. A Assíria, no final das contas, não invadiu Israel simplesmente porque eles eram infiéis. Invadiu Israel porque a infidelidade deles os levou a querer fazer uma aliança com o Egito, a viver a própria política segundo uma lógica meramente humana, esquecendo que eles eram um povo eleito, que o verdadeiro Senhor de Israel era Deus. E eles, ao invés de confiar em Deus, foram confiar no homem. E isso acabou levando à ruína. Por que eu estou dizendo isso? Porque com muita frequência nós também podemos, diante de situações difíceis, acabar atribuindo a outro a nossa responsabilidade. A Deus dizendo, Deus está me castigando, Deus não está vendo o meu sofrimento, ou seja lá o que for. Ou então, eu acuso alguém que eu tenho diante de mim. Alguma pessoa, ou até mesmo alguma instituição, ou alguma situação. E não quero enxergar a minha responsabilidade pessoal. Porque talvez tenha me faltado fé, porque eu tenha me deixado levar pelos meus impulsos, porque eu tenha me deixado enganar pelas propostas sedutoras de alguém, de alguma ideologia, seja lá o que for.
E tomei decisões que agora eu estou pagando pela responsabilidade de tê-las tomado. E não é culpa de ninguém, a não ser a minha própria. O Evangelho de hoje nos fala também algo nessa linha. Quando Jesus nos adverte que não devemos julgar para não sermos julgados. E Jesus diz algo que é muito importante, que antes de acusar alguém do seu erro, que eu olhe para mim mesmo. Atenção, Jesus não diz que nós não devemos ajudar aqueles que estão no erro. Ele diz que antes de acusar, antes de condenar, antes de apontar o dedo, eu devo me olhar no espelho. Eu devo ver aquilo que na minha vida não está funcionando, para que assim eu ajude o outro no seu erro, mas não como um acusador, não como alguém que condena, não como alguém, e atenção, porque isso é aqui a ideia fundamental, não como alguém que no fundo, vendo o erro do outro, esconde o seu próprio erro, mas alguém que, porque reconhece que erra, alguém que reconhece que é pecador, que é limitado e que precisa de ajuda, procura também ajudar o próximo. Santo Agostinho, no comentário ao livro dos Salmos, vai usar essa ideia dizendo o seguinte, que nós procuremos ter as virtudes que não encontramos nos demais, porque quando assim o fizermos, deixaremos de enxergar os erros que estão neles. Dito de outro modo, quando eu me olho, quando eu sou sincero, quando eu vejo a trave, como disse Jesus no Evangelho, que está no meu olho, e procuro me corrigir, já não vou mais me incomodar com o erro do outro, não vou ter mais essa tendência de acusá-lo, mas vou ter compaixão, vou ter um desejo de realmente ajudar essa pessoa. O que poderíamos dizer aqui é o seguinte, quando eu estou incomodado com algo que está na vida dos outros, que eu faça um exame de consciência, porque muito provavelmente aquilo que me incomoda é o que eu carrego no meu próprio coração, mas eu não estou disposto a ver. Queridos irmãos, queridas irmãs, que nós possamos, e assim concluímos, fazer como o Salmo 32 nos recomendava. Aliás, o Salmo 59 nos recomendava. No seu versículo 12, dizia: Dai-nos, Deus, vosso auxílio na angústia. Nada vale o socorro dos homens, mas com Deus nós faremos proezas. E Ele vai esmagar o opressor. Sim. Na medida em que sejamos humildes, na medida em que não joguemos a culpa dos nossos erros nos demais, nem em Deus e nem no próximo, e na medida em que não julguemos, e na medida que não condenemos, mas que saibamos olhar humildemente para os nossos defeitos, veremos que estaremos sempre juntos de Deus. E com Ele, como dizia a palavra do Salmo, nós faremos proezas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.